acontece hoje? A gente te conecta com a notícia. A busca pela beleza sempre foi uma realidade, desde os tempos mais remotos. Mas com o passar dos anos, essa procura se tornou praticamente uma obsessão para muita gente. E isso, inegavelmente, se torna algo bastante perigoso. Procedimentos e os recursos são inúmeros, alguns mais invasivos, outros menos, e outros tantos sendo usados de maneira equivocada. É o caso do chamado chip da beleza, que vem ganhando destaque nos últimos tempos e gerando críticas de profissionais da área médica. Há riscos e efeitos colaterais desse implante? É sobre isso que a S-Ouve discute nesse episódio e por isso convidamos a endocrinologista e conselheira do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, doutora Luza Nery Cruz. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, tema super relevante, né? Parabéns. Que bom. Pra gente entender o que é esse chip da beleza e o que ele serve originalmente. Provavelmente não é para deixar todo mundo bonito, né? Qual é a finalidade originária dele? Primeiro é que é válido, né? Todo mundo quer ficar bonito. Isso é o principal ponto. Eu não, eu já sou. Não. Pelo menos melhorar um pouco. Então esse é um apelo muito forte. É claro que às vezes essa busca pela beleza pode trazer risco e é disso que a gente está falando. Então o chip é um implante, né? Só existe um implante aprovado pela Anvisa, estudado com a Implanon, que não é disso que a gente está falando. Esse implante é usado como anticoncepcional. Então esses chips, na verdade, eles são chips manipulados. A gente não tem um órgão que fiscalize diretamente como a Anvisa. Então são chips manipulados e apesar de são coisas mais modernas, usam medicamentos muito antigos. Por exemplo, a gestrinona, por exemplo, a oxandrolona, então a gente conhece que muito. São o quê? Esses dois que a senhora falou? Esteroides sintéticos. Então a gente um chip, uma apresentação nova, que é um implante, né, com essa pegada de fazer uma coisa moderna, mas usando drogas antigas e drogas conhecidas que têm a sua indicação e drogas conhecidas que também têm efeitos colaterais. Então vamos lá começar com a gestrinona. A gestrinona então é o esteroide sintético e foi aprovada via oral e não como implante para tratamento da endometriose. A oxandrolona também é um esteroide, nesse caso um anabolizante, usados em alguns casos muito específicos. Por exemplo, insuficiência renal crônica, quando há uma perda muito grande da massa muscular, ou então um idoso muito frágil, que tenha condições físicas boas, apesar da fragilidade dele, que pode ser usada. Então é uma coisa muito específica. Não foi feito para a gente ficar bonito, mas essas medicações têm um efeito androgênico. Então aumenta a massa muscular, aumenta a força física. Então foi usado para essa finalidade. E aí isso começa o uso na academia e aí vai pro chip de beleza. Qual é o procedimento? Porque a gente fala, né, de anabolizante, a gente começa a pensar na galera que vai pra academia, que realmente algumas pessoas usam, algumas até precisam para ficar com aquele corpo, principalmente atleta de alto nível vai precisar, mas então onde que sai da pessoa comum que só quer o benefício do exercício e de repente ver isso no corpo, né? Que às vezes a gente pode fazer o melhor do exercício, mas não vê no corpo, para alguma coisa que você efetivamente vai injetar no seu próprio corpo? É uma pergunta muito bacana. Primeiro, nenhum anabolizante foi indicado e está autorizado para fins estéticos. Não existe, zero. E principalmente atletas de alta performance, eles não podem usar e muitas vezes aquelas entidades vão até, né, de alguma maneira vai comprometer a carreira desse atleta. Então não pode ser usado, não está autorizado. Algumas pessoas, mesmo sabendo que não, né, que isso não é autorizado, usam. Eu acho que o grande problema é quando saiu do ambiente da academia. Então quando usava ali no banheiro da academia, era o professor, ficava uma coisa ainda no submundo, como se fosse uma coisa criminosa, não é isso? O grande problema é que agora foi para dentro de um consultório médico. Então eu tenho um médico que está me indicando. E aí eu tenho uma chancela de um médico. Então, muitas vezes as pessoas podem estar sendo enganadas. O que me preocupa também nisso aí que a senhora falou é que a gente falou de estética
E a gente fala de padrões a serem seguidos. Então, quando fala o padrão de beleza, as pessoas se comparam ou querem chegar a um modelo que até está no filtro dos aplicativos, enfim. Quando esse profissional médico dentro do consultório chancela o uso desse chip ou de qualquer outro procedimento ou de qualquer outro tratamento, até que ponto vem acompanhado de esse tratamento aqui na cabeça, de como você precisa tratar isso, porque tudo que muda o corpo é o que você enxerga, é o que você quer, o que você almeja. E aí vira uma bola de neve, que cada vez mais você quer buscar algum outro procedimento para reforçar, para aumentar a insatisfação, né? Porque para tentar chegar a uma satisfação que acaba sendo descontrolada e alcançando níveis... Aliás, não alcançando o nível, né, de satisfação. Isso é uma coisa que a gente presencia no consultório. Às vezes o paciente fala assim, não, eu queria usar, doutora, você me autoriza? Eu, não, você não está autorizada. Não pode nem um pouquinho. Hoje foi uma paciente que falou isso para mim. Não, mas eu queria só para começar. Ele acha que é só um começo, mas para ele manter aquele resultado, ele tem que usar doses crescentes de anabolizante com riscos cada vez mais aumentados. Conforme a dose cresce e conforme o tempo de uso cresce, sim, os riscos aumentam. Mas não adianta usar um período curto. Essa ideia é uma ideia errada. E outra coisa pra piorar, né? A gente vê muito, por exemplo, eu faço uma bioimpedância, então eu tenho uma ideia da análise corporal daquela pessoa. E às vezes pessoas com bioimpedâncias maravilhosas, pessoas bonitas, isso que você está falando. E aí eu tenho números, não é a minha impressão. Eu falo, não, você está bem, eu acho que você está bem. Não, eu falo, olha só, os números da bioimpedância, né, que é um aparelho de alta precisão, estão dizendo que você está ótimo. Mas a pessoa fala, não, eu não estou satisfeito. Eu ainda quero mais. Isso é muito comum. Então, isso que você está falando é muito interessante. Então, a gente tem um médico que prescreve quando não deveria prescrever e a gente tem um perfil de uma pessoa que também está suscetível, que faz parte do processo. A pessoa é parte ativa desse processo. Ela também quer aquele resultado a qualquer custo. Ela não está preocupada com os custos disso. Doutora, a senhora falou que de implante, de dentro do consultório, qual é o profissional que implanta, que prescreve, que leva o paciente a usar esse tipo de chip? Menina, isso aí é outra discussão. Nós temos especialidades médicas, né? As especialidades, elas têm que comprovar, têm que ter bases científicas e elas têm que ser aprovadas por entidades nacionais e internacionais. E hoje em dia nós temos visto pessoas inventando especialidades. Vou falar da minha, por exemplo. Para eu ser uma endocrinologista, eu preciso ter feito 2 anos de clínica médica, né? 6 anos de medicina, 2 anos de clínica médica de residência. É uma prova, você passa por uma prova, é um concurso. Depois 2 anos de endocrinologia e algumas pessoas ainda fazem endocrinopediatria, neuroendocrinologia, ainda fazem mais 2 anos, então 6 anos de residência. E algumas pessoas ainda, quando fazem pós-graduação, precisam passar uma prova de título de especialista. Aí você é especialista, ok. As pessoas não fazem uma especialidade, fazem um curso e se denominam especialistas. E nós temos crescido especialidades que não existem. Então, implantes hormonais podem ser feitos por qualquer um. Ginecologistas, cirurgiões gerais, eles se dizem especialistas em implantes hormonais. Ou seja, usam uma especialidade que não existe para atrair esse público. E aí coloca o paciente para assinar uma ficha dizendo que assume essa responsabilidade de estar sendo implantado, Quer dizer, se eu estou no consultório médico, o médico me fala para fazer ou eu confio, eu procuro outro médico. Se eu confiei, eu assino e assumo esse risco. E quais são as contraindicações? Então, assim, só antes de falar para você que eu falei que tem esse paciente que ele quer esse resultado, mas o que você falou é importante também. Existe um paciente que não sabe e que confia naquele médico, né? Já é o médico dele há muitos anos, ou então foi um médico de muitos anos que indicou aquele profissional, então ele está confiando. E é esse público que talvez a gente tenha que chegar mais perto dele e tenha que elucidar, educar, tirar as queixas para ele poder realmente dizer, não, ok, eu assumo os riscos, né? Porque senão a pessoa vai entrar em um caminho trilhar um caminho que ela não sabe por onde ela está trilhando, confiando naquele colega médico. Mas quais são os grandes riscos do implante? Primeiro, normalmente você não tira o implante de volta. Não sabe muito bem o que tem ali. A gente tem drogas com efeitos colaterais e a gente não tira. Então, por exemplo, se eu
faço uma medicação tópica, né? Passo um creme de estradiol. Se o creme faz mal, a gente simplesmente suspende o uso. O que nós vamos fazer com o implante? Muitas vezes a gente não consegue retirar. Eu tenho pacientes que já foram no médico e falam, por favor, tira, porque eu estou passando muito mal, e não consegue tirar. Eu falo, então vai. E essa medicação vai fazer efeito quanto tempo? De 6 meses a 1 ano. O chip, ele é exatamente o quê? Como que é essa pecinha? Como é que é como isso? se fosse um canudo bem fininho, Tá. né? Muito menor do que um canudo, Claro. né? Ali de uns 3 centímetros, que é implantado de maneira subcutânea, debaixo da pele. E aí dentro desse canudinho, entre Isso. aspas, ele foi criado uma fórmula específica para aquela pessoa que está recebendo. Em tese, sim, né? O médico vai fazer uma anamnese, vai fazer uma entrevista, a pessoa fala, estou fraco, estou sem libido, quero aumentar a massa muscular. E em tese, ele vai fazer uma modulação, vai colocar alguns hormônios. Mas o que a gente vê na prática é uma receita de bolo. Quase todos têm a mesma receita para todo mundo, que também, né, a gente não acredita nessa medicina, acredita que a medicina tem que ser individual. E a beleza, quando se fala, então, é somente do corpo, da questão de ganhar massa, da questão de enfim, é uma questão muito, muito física mesmo. E normalmente quem busca isso são pessoas que querem ter um corpo mais sarado, sei lá, ou um corpo mais magro, ou um corpo, enfim. Que tipo de paciente normalmente busca esse procedimento? Geralmente é esse paciente aí. As queixas são essas. Fraqueza, quero melhorar minha massa muscular, quero diminuir minha gordura corporal, quero aumentar meu desejo sexual, meu libido. Em geral são essas. A gente precisa ser justo e dizer que a testosterona e o estradiol, eles têm efeitos também no humor, né? Então, assim, se eu faço testosterona para um homem que tem deficiência de testosterona, geralmente ele vai experimentar um bem-estar. Se eu faço estradiol para uma mulher que tem deficiência, ela vai experimentar também esse estradiol. Que esse estradiol traga esse bem-estar para ela, uma sensação boa. Melhorei meu humor, melhorei meu sono. Isso faz parte do jogo. Realmente melhora. Mas não precisa ser por meio desse chip. Tem outros procedimentos que Exatamente. É isso que a gente questiona. A gente pode trazer esse bem-estar de uma outra maneira, mais segura e mais confiável. Então, assim, muitas vezes, quando a gente aconselha e fala, olha, você deve parar a testosterona, você está fazendo testosterona em dose muito alta, isso vai te fazer muito mal. Percebe o mal-estar associado a isso. Então a gente até fala, talvez você se sinta mal por uns dias, mas vale a pena, a gente vai fazer uma outra coisa alternativa para você, não deve continuar. Então isso, se não fosse bom, as pessoas não procurariam, né? A gente tem que dizer isso. Então existe essa falsa ideia que a pessoa vai melhorar muito. Mas o que a gente questiona não é estudado, a gente não sabe direito o que tem ali dentro daquele chip e quais são as consequências? Vale a pena esse preço? É isso que a gente tem batido nessa tecla, sabe? E o Espírito Santo, os profissionais aqui se discutem muito a respeito disso? Olha, não só, a nossa discussão não é só nacional, é regional, nossa discussão é nacional. Algumas entidades fizeram uma carta na Anvisa fazendo apelo. Vamos prestar atenção no que está acontecendo. Essas sociedades foram a Sociedade de Ginecologia, a Sociedade de Urologia, a Sociedade de Geriatria, a Sociedade de Endocrinologia, de Diabetes, de Obesidade e de Medicina do Exercício. Então, 7 entidades escreveram uma carta única, todos os presidentes atuais assinaram e entregaram para a Anvisa no final do ano passado. Tamanho do problema, para você ver que não é só nosso. E eu coloquei no meu grupo de faculdade, achei interessante que um colega da região serrana, aqui do Espírito Santo, falou, olha, aqui está uma febre. A gente realmente acha que chegou no nível que as entidades vão ter que se posicionarem, porque está incomodando realmente, né? Antes de eu chegar na parte do acompanhamento, eu vou fazer um paralelo aqui, talvez fique mais claro para elas do que para eles o que eu vou falar aqui. Mas assim, quando a gente fala de implante, uma das coisas que vem na minha cabeça, que mexe também com hormônio, é o DIU, né? Que é muito utilizado como método contraceptivo pelas mulheres. E ali tem uma questão de hormônio que entra junto, é um implante que fica vários anos no corpo. O que tem de diferente entre as duas coisas? E quais são coisas que, assim, precisam para um e para outro? A questão de acompanhamento, a questão de ter um médico, o que precisa ser feito para a coisa minimamente ser feita direito? Então, o DIU hormonal, a mulher produz vários hormônios, né? Mas os hormônios femininos que a gente mais produz são estradiol, progesterona, testosterona. Então, toda mulher produz um pouquinho de hormônio masculino e os homens também têm um pouquinho de hormônio feminino. O DIU, Mirena, né? O DIU
de hormônio, de hormonal, ele tem somente progesterona, ponto. Numa dose muito pequena e com ação local, né? O útero é como se fosse uma pera invertida e uma pera oca por dentro. Então você vai colocar ali naquele oco e vai fazer uma ação ali. O implante, ele tem ação tanto como o hormônio masculino quanto com os outros hormônios. O grande problema é essa ação de hormônio masculino. Então você vai masculinizar a mulher. Ela vai ficar mais forte, ela vai ter mais músculos, ela vai ter mais desejo sexual. É isso que ela pensa que vai acontecer, né? E ele é diretamente no subcutâneo. Então, né, o que acontece? Vai ter ação do sangue. Regional. Isso, vai circular pelo corpo todo. Tanto que a ação, os efeitos colaterais quais são? Né, que a gente tem mais medo. O câncer é, sem dúvida, o maior problema, né? Lesão hepática, lesão renal. Quer dizer, vai circular, vai chegar lá no rim, vai chegar lá no fígado. Queda de cabelo irreversível, engrossamento da voz irreversível, acne difícil de ser curada. E eu tenho uma paciente que chegou para mim, é uma coisa que a gente sabe que está descrita, que a paciente começou com surgimento de barba. Então você faz uma masculinização da mulher, né? Quer dizer, você vai buscar a beleza e sai um rapazinho. Desnecessário. E isso que você falou do padrão de beleza, né? É só um padrão, não é isso? Não é mais nada do que isso. Nos anos 80, o padrão de beleza era uma mulher muito magra. Agora é uma mulher com muito músculo. Então, nos anos 80, a gente tinha um problema desse padrão de beleza da mulher magra. Então, eram meninas que morriam de anorexia. A gente via aquelas modelos intoxicadas com diuréticos para poder secarem. E agora a gente tem os problemas da nossa época, né? Porque agora é uma mulher masculinizada, uma mulher muito forte. E a gente vê que nas redes sociais existe uma campanha forte das pessoas de vamos ser reais, sejamos reais, o corpo ideal é o seu corpo e tal, mas a gente usa tanto filtro. Eu, por exemplo, quando vou abrir minhas redes sociais, eu meto logo um filtro, porque minha cara tá sempre... Mãe de criança pequena, você tá sempre correndo atrás de criança e tal, então eu boto muito filtro e, querendo ou não, a gente acaba... É uma coisa que eu tenho que assumir, né, também. A gente reforça isso, de que existe um padrão que não é o que você olha no espelho. Então, as pessoas ficam querendo muito aquilo que, teoricamente não, na prática, não é para elas. Mas você tem que encontrar o que é para você. Então, talvez o chip também te coloca no meio de um bolo quando você perde a sua individualidade, porque você está buscando alguma coisa que não é sua. É verdade. Esse efeito de manada, né, que a gente fala, a gente precisa estar muito consciente de quem a gente é, passa por aí. Quem você é, para você assumir que são padrões, cada um é de um jeito. Tomara que essa campanha tome corpo, porque é isso mesmo, né? Desde que você seja saudável, desde que você tenha saúde, a beleza é só um padrão. A gente tem visto. Imagina se isso para um adulto é forte, imagina isso para adolescentes, né, que já tem essa tendência de quererem ser parecidos. Nós vamos reforçar uma geração inteira que ou eles são maravilhosos, sem nenhuma gordura corporal, sarados, com cabelo tal, ou então eles não têm lugar, não têm espaço. A rede social acho que colocou uma lupa nisso. Mas lembra que, lá nos anos 80, já tinha esse comportamento de manada sem rede social. Então isso é do ser humano, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar lá, igual você que tem filho pequeno, tem que trabalhar lá com os nossos filhos. Olha, todo mundo é bonito do seu jeito. Todo mundo é bonito do seu jeito. Eu falo, quando as crianças dormem, a primeira coisa que eu falo no ouvidinho delas, nossa, como você é linda, Maria. Nossa, Zé Pedro, você é o meu príncipe e tal. E falo, eu tenho ouvido muito a respeito disso, né? Eu tenho um problema com desvio de imagem muito grande. Então, eu tenho que me policiar por eles também, das minhas críticas comigo mesma. Eu tenho falado muito em conversas sobre como eu tenho tentado ser menos agressiva comigo mesmo, me aceitado mais, me respeitado mais, carinhosa de fato comigo, pelas crianças. Para falar, para que eles, se eles perceberem em mim uma insatisfação constante, essa luta do que eu tô vendo com o que eu de fato sou, vai prejudicar muito a eles, né? E querendo ou não, maternidade, paternidade, criar alguém é exemplo, né? Nem é só o que você fala, é exemplo mesmo, né? E você sabe que faz parte desse nosso universo médico, né? Nosso sacerdócio, assim. Se você vê uma pessoa muito desviada na sua imagem, procurando muita beleza, acho que é nossa obrigação de até fazer essa abordagem.
maquiagem. Eu tenho um amigo cirurgião plástico que ele tem o telefone de um psiquiatra na gaveta. Então, às vezes, quando ele percebe esse desvio na mulher, porque não existe plástica que ele vai fazer, que ela vai ficar agradada. Vai ficar feliz, não vai. Então, ele tira o cartão e fala, eu queria que você procurasse esse profissional antes e depois voltasse aqui. A gente precisa separar. Quem quer realmente é válido. Aquilo que eu falei para vocês no início, para abrir minha fala, ser bonito é válido. Né? A gente quer ser bonito, ser saudável é válido. O que a gente está discutindo aqui é esse desvio e comprometer a saúde, esse custo, o custo da beleza. A beleza muitas vezes tem um custo. Eu falo muito quando as pessoas vão mudar e vão buscar coisas em novos espaços, às vezes até sair do país, e a pessoa, eu quero uma vida nova lá. Fala, se você não mudar, você não vai conseguir vida nova. A mesma coisa na questão da beleza, da questão da estética. Se você não muda a forma como você se enxerga, não tem procedimento. A questão tem que ser na mude cabeça. Isso, é muita coisa na cabeça. Você continua essa busca, né? A busca é implacável, não para. A senhora falou que na região serrana, capixaba, algum colega profissional, colega médico disse que isso está uma febre. Essa febre, ela é uma febre sazonal. Nós estamos no período de janeiro, fevereiro, um período de férias, período de praia, período que as pessoas se expõem mais seus corpos, né? Porque estão nas praias, nas piscinas, nas cachoeiras. É uma questão sazonal ou é realmente o ano inteiro e cada vez mais? Então, eu vou até tomar a fala dele, ele fala isso, tende a piorar. Né? Tende a piorar, porque a gente, aí nós temos o encontro dos dois perfis, né? O colega médico que está praticando essa medicina que a gente critica, e esse meu colega ainda fala, quem faz a medicina como sacerdócio deve, nesse meio, essa pessoa deve se destacar, né? Esse médico, ainda que o médico da resistência, deve se destacar, porque a gente vê muitos colegas seduzidos por essa ideia de implantes, de fazer, de atender a esse apelo, porque existe um apelo comercial importante aí. É muito caro esse chip, que é uma coisa que a gente não falou, né? Caro, tem um custo alto financeiro também. E tem esse perfil do paciente. Tem um paciente que quer a beleza a qualquer custo. Claro que a gente, quando vai chegando lá para outubro, novembro, o consultório aumenta o perfil. Fala, olha, eu quero vir para dar um up para o verão. Mas é o ano inteiro, a gente vê essa pessoa o ano todo. E o tempo inteiro te questionando. Se você não fizer, doutora, eu vou fazer com outro que não saiba. Pode ficar à vontade. Doutora, você falou também de uma coisa que não se pode tirar o chip, então o organismo vai ter que absorver. Muitas vezes não consegue tirar. É uma regra não conseguir? Não. A regra não consegue. Não conseguir. E aí o organismo vai ter que absorver esse canudinho, né, que a gente usou a palavra mais para ficar mais simples de quem está nos ouvindo. Esse efeito, ele dura por quanto tempo? De 6 meses a 1 ano. E depois fica alguma... Sim, é aquilo que eu falei. Por exemplo, tem coisas que são irreversíveis. O engrossamento da voz não volta. Aumento do clítoris, né? Irreversível. Os cirurgiões plásticos sérios têm recebido mulheres com aumento do clítoris, modificação mesmo do corpo, né? Perda do cabelo, alopécia que a gente fala, né? Calvície em mulheres, irreversível. Tem coisa que melhora. Essa paciente que eu te falei da barba, eu falei, vamos diminuir o dano então, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. A pele ok. Mas aí fica enxugando gelo, né, doutora? Porque você quer uma coisa, não vai alcançar. Vai criar um outro problema que você vai ter que usar outros medicamentos. Então, quer dizer, fica com o organismo o tempo inteiro, de alguma maneira, tendo algum medicamento. E ainda, às vezes, eles associam com o hormônio do crescimento, né? O hormônio do crescimento foi feito para crescer. A gente que é adulto tem um pouquinho para manter as nossas funções, o tônus muscular, mas eles aumentam porque realmente diminui a quantidade de gordura corporal. Mas com isso, você tem o crescimento das extremidades. Então, aquela mulher ou o homem com queixo muito alargado, espaçamento dos dentes, aumento da fronte, né? Então, você tem uma mudança da face da pessoa. Uma testa maior mesmo? Testa maior. Você vê que aquela pessoa com uma aparência mais abrutalhada. Lembra do Arnold Schwarzenegger? Eu sempre falo dele, né? Aquela aparência que ele usou muito anabolizante, né? É conhecido isso. Às vezes no chip da beleza tem ocitocina, e a ocitocina pode levar a um inchaço do cérebro. Então tem um caso de uma moça que morreu, teve edema cerebral grave e morreu. Então a gente já tem morte relatada. Então assim, o que a gente fala é isso, nós estamos falando de morte, né? De risco de vida mesmo. Doutora, a gente vai caminhando para o final, como eu falei. Tem esse assunto a senhora aborda nas suas redes sociais, no seu consultório, alguma maneira de a gente buscar mais sobre esse assunto, quem estiver nos ouvindo, quiser, ou até mesmo procurar pela senhora, pode aproveitar para falar. Rede social, consultório, enfim.
Então, minha rede social tem abordado bastante. Eu acho que é nossa obrigação a gente se posicionar, né? Igual eu te falei, existe um público que quer isso, mas existe um público que não sabe. Eu acho que educar é nossa obrigação. Então, é @doutora Luzaneri. A SBEM é SBEM, né? SBEM Nacional, ou SBEM ES também, a gente tem abordado. O próprio CRM, a Anvisa, todas essas entidades têm se posicionado, né? A gente tem procurado da Anvisa, nosso grande apelo para a Anvisa proibir mesmo. Vai lá, vamos proibir o implante, né? Mas, enfim, mas eles têm se posicionado. Então, existe fontes para a gente pesquisar, né? A gente estão abertas aí para todo mundo. Vamos deixar essa mensagem final de que procure a sua melhor versão, não abra mão da saúde, não abra mão de se cuidar, de fazer atividade física, de cuidar da saúde mental. A gente quer viver muito, quer viver bem, mas não é a qualquer custo e nem com qualquer recurso. Principalmente porque o tratamento ele é individual, cada ser humano é único, então a gente tem que procurar profissionais de confiança e se tiver dúvida, não faça. Na dúvida, não ultrapasse. Não ultrapasse. E busque sempre outras opiniões, leia muito. Não fica no Google, não fica na experiência do amigo, não fica na experiência... Principalmente para garotada, né? Ou viu que fulano ficou bem. Como que ficou bem e tal. Não é. Cada pessoa é uma pessoa e isso é preciso sempre lembrar, sempre reforçar. E outros corpos vão sempre existir. Você tem o seu agora, meu querido. A moda muda. Vai lá, numa próxima vida você joga a ficha da Continue, vem outro corpo, espera a próxima. Se cuida. E se cuida, exatamente. Lembrando que aqui a gente te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço, a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada a vocês, até mais. Você é fã de casos criminais? Eu te convido para relembrar os casos criminais que aconteceram no mundo. Ative o alarme do celular para não perder nada enquanto faz as suas coisas do dia a dia. Toda quinta-feira, o desdobramento será dado. Aproveito para te perguntar, você lembra de algum caso que deixou o mundo assustado? Conta pra gente e quem sabe não será o próximo. Siga-nos no TikTok, @ESHoje e não perca, você lembra desse caso? Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @ESHoje.